meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História com o 6º ano. Eu peço que vocês peguem o livro didático de vocês e abram na página 47 e acompanhem comigo. Nós vamos ler alguns trechos, tá bom? Primeiramente, nós vamos falar dos francos. Quem foram os francos? Os francos foram os povos bárbaros, que invadiram o território romano também. Só que eles expulsaram os outros povos, como os visigodos, como os burgúndios, todos aqueles que haviam também adentrado ao Império Romano, eles expulsaram e se formalizaram ali, se estruturaram dentro do Império Romano, se tornando um reino, E esse reino dos francos tiveram vários outros sucessores desses reinos. Foi o reino mais bem sucedido da história, certo? Foi um reino bárbaro que mais se sucedeu. Lembrando que bárbaro, é aquele que não fala a língua romana e nem tem a mesma cultura, certo? Então, acompanhe comigo no segundo parágrafo, certo? Da página 47. O reino dos francos, que surgiu na Gália, foi exceção. Clovis, rei franco, que governou entre os anos 481 e 511, unificou as tribos gaulesas e expulsou romanos, burgúndios, alamanos e visigodos que viviam na Gália. Estabeleceu um governo centralizado. Depois de se converter ao cristianismo, também uniu seu povo em torno de uma única religião. Bom, aqui nós temos a informação de que o reino franco, se estabeleceu com o rei Clovis, que unificou o seu povo. Bom, então quando vocês verem a pergunta, quem foi responsável pela unificação do reino franco? Foi o rei Clovis. A partir do momento que ele se converteu ao cristianismo, certo? Ele unificou o seu povo em uma só religião, que é a religião cristã, que está aí no título, a identidade cristã no Ocidente. Foi a partir deles, certo? Aí nesse destaque de azul nós vamos ler também. A conversão de Clovis ao cristianismo garantiu o apoio da igreja ao reino dos francos. É importante lembrar que após a ruína do poder do Império Romano do Ocidente, a igreja católica passou a deter maior poder político na Europa. O exército franco garantiu defesa à igreja católica. Bom, neste destaque aqui em verde, a gente compreende que a aliança, certo, entre os francos e a igreja católica, a conversão de Clovis ao cristianismo, gerou, grandes benefícios para ambos lados, tanto para a igreja católica quanto para os francos. Tiveram benefícios com essa aliança. A princípio, eles tinham como esse intuito unir o reino franco com a igreja católica com interesses particulares, interesses pessoais. Ou seja, o reino franco batalharia, lutaria em prol da igreja católica, a igreja católica os defenderia, certo? Então ali tinha relações pessoais entre esses dois que queriam essa aliança, certo? Após a morte do rei Carlos Magno, uma outra dinastia sumiu, um outro reino assumiu o reino franco, que foi a dinastia Merovingia. Bom, a dinastia Merovingia tinha o líder franco Merovil, certo? Todas as suas dinastias vão ter os nomes de seus reinos, certo? E então, essa dinastia também não se sucedeu, mas ela formou um cargo que é o prefeito de palácio, que tem a mesma função do que nós temos hoje de primeiro-ministro, certo? Que nós temos na nossa atualidade, na nossa política. Auxilia ali na administração, nas questões políticas do governo, do estado e tudo mais. Naquele tempo chamava-se prefeito de palácio. Após, essa dinastia, mas antes nós temos aí nós temos uma nova dinastia, na verdade, que se forma
é a partir do rei Carlos Martel, que foi ele o responsável de impedir a expansão árabe. Nós estudamos no nosso conteúdo passado a expansão árabe, né, que os árabes se expandiram no território em que eles conquistaram. Mas os francos impediram essa expansão, né, por causa da aliança com a Igreja Católica. Então, foi esse rei Carlos Martel que impediu, né, essa expansão dos árabes no território da Europa, que ficou conhecido como a Batalha de Poitiers, que aconteceu no ano de 732. Aqui na página 47 nós temos um mapa que mostra, né, como que aconteceu esse impedimento, certo? Desses povos árabes no território da Europa, certo? Este mapa pequenininho aí ao lado. Bom, e depois, né, dessa dinastia de Carlos Martel, nós temos aí o seu filho Pepino, o Breve, que assume, certo? Assume o reino. E aí nós temos a dinastia carolíngia, certo? Pepino o Breve liderou, né, vários exércitos e conquistou também novos territórios, e esses territórios foram doados à igreja. Agora nós vamos ler aí o último parágrafo e o destaque em verde que diz: o Papa, por sua vez, conferiu o título de rei a Pepino. Nesse momento, efetivou-se a divisão entre o poder espiritual e o poder temporal. Então aqui nós temos uma divisão dentro da igreja. O poder espiritual se referia ao poder sobre as questões religiosas. Já o poder temporal estava relacionado às questões das terras. Então aqui nós temos religião e questões de terras separadas, certo? Então agora nós vamos ver um novo rei que sucedeu nessas dinastias que nós vimos até aqui, que é o rei Carlos Magno.